que vai dar bom demais. Essa aprovação vai vir, né? É Total nóis. geral. Querido, beijo enorme. Amadas, Obrigada, beijo Letícia. grande. Ai, que saudade Tchau. já. Beijo, tá? Contem E comigo. Você tem meu WhatsApp, né? Tchau, Beijo professora. Beijo. enorme. Vai ser Beijo, sucesso. tchauzinho. É nóis. Boa noite, minhas queridas. Que bom que vocês boa estão noite, Rafa. aqui. Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? O coração já tá batendo forte? Tranquilo é complicado, professora, mas tá todo mundo indo bem, eu acho. Ó, não preocupa que vocês vão arrasar, gente. Tomara, bem. Não, vai dar certo, gente. Ó, o pior já fez. Vocês têm que lembrar uma coisa, ó. Para o Enem, existe o candidato e o concorrente. Todo mundo aqui é concorrente. Gente, candidato é quem pensou na matrícula. Vocês vieram para as aulas minimamente. Por mais que não tenha estudado tudo, gente, e sempre vai dar essa sensação de que não deu tempo de estudar tudo, tá? Que podia ter estudado mais, podia ter feito mais, mas, ó, é o melhor que a gente deu para fazer. É isso que a gente tem. E bora lá, bora lá. Vamos ser felizes. Beleza? Tranquilo? Pega aí, ó. Se é para rezar agora. Porque já fizeram a melhor parte. A parte mais difícil. Passaram o ano todo estudando aí. Nem que seja ouvindo a gente, já tá ótimo. Ótimo. Vocês vão ver, gente. Vocês já estão muito mais preparados que vocês estavam no começo do ano. Só de vocês saberem das coisas, assim, ó. Faz sentido? Tá dando vontade de estudar ou não? Se estiver dando vontade de estudar, tá tudo bem. Vamos lá, então, terminar nosso conteúdo bonitinho. Vamos deixar ele ok para arrasar. Vocês querem aula de revisão? Vocês querem aula de quê? Isso, disso tudo, professor. Não, professor, vamos ficar aqui vendo filme. Revisão. Prefiro a revisão. Mas querem fazer Eu revisão também. agora? Querem fazer amanhã? Agora? Pode ser agora. Vocês que mandam, porque agora eu posso pegar aqui, ó, e fazer, termina a ditadura. A gente pode pegar amanhã e fazer uma revisão zona. Ou vocês querem fazer revisão zona agora? Vocês que vão mandar, pessoal. E aí eu vou direto nos pontos principais aí. Vai ficar revisão. Mas amanhã vai ter aula? A gente pode ter. Vocês que vão mandar, Cadija. A gente vai Tá. fazer o que for melhor para vocês. Eu sei que prefiro meu- revisão hoje. Combinado. Amandinha também, não foi? Fernandinha falou isso também. Também prefiro hoje. E vocês querem aula amanhã? Não. O Rafa, né, eu não vou querer aula amanhã, não. Você me desculpa, porque eu já tô ansiosa, tô comendo até os rebocos da parede que eu não tenho, sabe? Eu também. Tão ansiosa, então assim, você vai me desculpar, mas Relaxa, Fernandinha, é isso mesmo. Relaxa. Eu preciso fazer o que é melhor para vocês, tá bom? Então vou fazer o aqui eu seguinte. estava mais ansiosa uns dias atrás. Hoje eu tô tranquilo, porque é uma coisa que a gente quer fazer. Então não adianta correr, né? E Fernandinha, olha, vamos lá. No começo do ano, era uma situação. Hoje, você já está muito mais, sabe, muito melhor preparado que você estava no começo do ano. Faz Eu sentido? concordo. Sim, E faz você tem que sentido. confiar nisso, em tudo que você ouviu, assim. Não dá pra gente, por exemplo, né? Pra gente Verdade. pegar e falar assim, vou aprender tudo de hoje para amanhã. Não vai. É. Não vai. Tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou tirar esse PowerPoint daqui. Mas eu vou precisar de vocês junto comigo, tá bom? Porque como vai ser revisão, e eu não tô vendo o rostinho de vocês, eu preciso que vocês vão me dando retorno. Tipo assim, professor, ok, passou, entendeu? Pode ser? Se vocês me derem Pode. retorno, a coisa flui, assim. Se vocês não me derem retorno, aí a gente vai ficar um pouco agarrado. Porque aí eu não sei se posso ir, não posso, se vocês lembram, não lembram.
Então vamos combinar uma coisa bem importante. Não lembrou de qualquer coisa? Me fala. Pessoal, não lembro de nada disso aí. E eu tento dar uma explicaçãozinha rapidona aí pra gente. Tá bom? Que negócio que é esse? Só um segundo, pessoal. Só compartilhar minha tela. Vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou abrir um quadro branco aqui. Vou fazer a revisão dos pontos que eu acho principais, tá bom? De história do Brasil. Se tiver qualquer outra coisa que vocês querem, vocês vão me falando. Professor, fala disso aí, tá bom? Não preocupa, não. Pode ir falando. Estão vendo minha tela? Então, né? Sim. Ótimo. Esse quadro aqui, ele vira umas imagens, assim. E depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Então, não... Vocês podem copiar se vocês quiserem. Mas não se preocupem, eu mando... Vou mandando até aqui no chat, se quiser, ao vivo. Ou posso mandar no grupo também, tá bom? Então, vamos lá. Não, vai ser muita coisa. Será que eu vou dar conta disso? Isso aí. Isso foi uma proposta arriscada. Estão aí? Estão aí? Sim. Então, fechou. Pessoal, então, sobre o que a gente trabalha aqui? A gente trabalha sobre a história do Brasil. Tá bom? Qual que é o primeiro ponto que vocês precisam ter muito claro sobre a história do Brasil, pessoal? A história do Brasil, ela começa antes da chegada do português. Então, antes de 1500, eu tenho a presença aqui dos chamados povos nativos. Tá bom? Esses povos nativos também podem ser chamados de indígenas. E esses povos, eles têm os costumes próprios, eles têm as regras próprias, que foram ignoradas pela presença dos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil. É por isso que a gente chama o movimento de Portugal dentro do Brasil de um processo de invasão. Tudo bem? O outro nome que a gente pode dar, que é interessante da gente poder trabalhar, é o nome de conquista. Sobre as populações indígenas, minhas amigas, vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então, a gente tem essa história desses povos indígenas que começa antes da chegada dos portugueses. Opa! E que vai até os dias atuais. Então, até hoje, 2021, a gente tem essa história dos indígenas sendo contada. Só que essa população nativa, com o processo de invasão e conquista, eles vão viver um processo de genocídio, que é um processo que eles vivem até os dias atuais. Por que a gente está chamando de genocídio? Porque essa população está sendo toda dizimada. Ela começou a ser dizimada com a chegada dos portugueses, e ela é dizimada até os dias atuais, quando a gente pensa, por exemplo, na distribuição de vacinas. Fechamos aí. Agora, o professor vai parar um pouquinho para tentar entender o seguinte. Professor, você consegue explicar para a gente por que Portugal veio para cá? E eu posso falar algumas coisas muito breves e rápidas sobre isso. Só um segundo, galera. O que eu posso falar bem breve, bem rápido sobre isso? A figura de Portugal estava em crise. Eles estavam acabando de formar país. E Portugal queria isso daqui, ó, dinheiro. E uma das formas de obter dinheiro que Portugal tinha era com a colonização. Então Portugal fez um processo chamado de expansão marítima, e com a expansão marítima, Portugal alcançou milhares de outros lugares, e nesses outros lugares começou um processo de colonização. Então, se o objetivo de Portugal era ganhar dinheiro, vocês não podem entender que Portugal tinha um interesse em transformar o Brasil num lugar legal. Tinha um interesse de explorar o Brasil. E assim que os portugueses desembarcam aqui, eles iniciam esse processo. Então, a gente tem os primeiros contatos em 1500, e até 1530 já começa uma primeira exploração do Brasil, que é o período de exploração do pau-brasil,
que é a planta que vai dar nome para o nosso território. Beleza? A extração do pau-brasil, pessoal, ela vai durar por 200, 250 anos. Só que esse período aqui foi o período em que a única coisa que se fazia de fato, né, os portugueses faziam de fato no território brasileiro, é a exploração do pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil, ela se dava através do escambo. O que era o escambo? Era a troca de trabalho por produto, tá bom? Eu pontuei para vocês que no primeiro momento eram produtos bocoiós, tipo espelhinho. Só que com o passar do tempo você vai evoluir. A partir de 1530, Portugal começa a fazer uma colonização efetiva do território brasileiro. Tudo bem? E essa colonização efetiva vai fazer com que Portugal tente trazer para o Brasil pessoas muito ricas. Como que ele vai fazer isso? Vai pegar o território brasileiro e dividir o território em lotes de terra gigantescos. Esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias. Lembram disso? Só que essas capitanias hereditárias eram territórios gigantescos, não tinham como colonizá-las, assim, não tinham como transformá-las em áreas produtivas. Então, somente 2 dessas capitanias deram certo, porque era muito caro para produzir. São as capitanias de Pernambuco e São Vicente. A de Pernambuco, que é o nosso caso de estudo, ela vai dar certo porque aqui já foi se utilizado o quê? O açúcar. E açúcar era o grande produto, vai se tornar, né, o grande produto do Brasil colônia. Até aí tá tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui. Sim. São Vicente hoje tem qual nome? São Paulo. Tá bom, Amanda? A capitania de São Vicente, ela se misturou com a capitania de São Paulo. A de São Paulo era pequenininha, e aí, como a galera não sabia onde começava uma e terminava a outra, elas se misturaram numa capitania só. É São Paulo atual, tá bom? Por isso que São Paulo comemora tantos, 480 anos, eu acho, tá bom? Tem a fundação do mosteiro de São Paulo, e por aí vai, né? De São Bento. Açúcar, beleza. Tá tranquilo? Ótimo. O açúcar, pessoal, que foi esse grande produto inicial, uma base diferente do que tinha o pau-brasil. Tá bom? Enquanto que o pau-brasil, ele tem uma extração, né, que é predatória, destruidora, etc e tal, né, que faz com que a gente não tenha pau-brasil hoje no Brasil, né? O açúcar, ele foi um projeto. Então, ele vai ser colocado num sistema chamado de plantation. Qual que é o sistema de plantation? Eu tenho a plantação de um único produto, monocultura. Tudo que eu planto é voltado para exportação. Eu tenho que usar de mão de obra escrava e eu vou usar grandes propriedades, chamadas latifúndios. Tá bom? O Brasil tinha isso tudo aqui, né? Tinha espaço para fazer isso tudo. Vai implementar o uso da escravização. E a outra coisa super ultra mega importante é que o solo e o clima do Nordeste eram extremamente favoráveis para que isso acontecesse. Então, o açúcar se torna o grande produto. E o Brasil vai se transformar no maior produtor de açúcar do mundo. É a manufatura do açúcar, tá bom? O Brasil tem a manha na produção do açúcar nesse momento. Até aí, pessoal, dúvidas? Até aqui tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos... Tranquilo, Rafa. Boa. Então bora lá. E aí, pessoal, por causa do açúcar, alguns problemas começam a acontecer na história do Brasil. O primeiro problema dele é a escravidão, tá bom? Pessoal, a escravidão, eu acho, tá? Eu estou tirando essa informação da minha cabeça, de tudo que eu tenho visto. Ela não é certa e provavelmente eu estou errado. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Isso aqui não deve ser um tema do Enem. Não deve ser um tema do Enem. Porque a gente já tem notícias de que o Enem foi mexido, vamos dizer assim. Enfim. Escravidão. Mas, sobre a escravidão, a gente já teve uma aula sobre imagens de controle, a gente sempre comenta sobre essa presença dos elementos negros, né?
enfim, da escravidão, tá bom? Isso eu acho que é o que a gente mais comenta e tem comentado assim de forma pequenininha ao longo das aulas. Enfim. O segundo grande problema é que, em nome do açúcar, vai acontecer as invasões holandesas. As invasões holandesas, pessoal, elas acontecem porque a Espanha, ela vira dona do Brasil. E a Holanda não gostava da Espanha e tinha dinheiro da Holanda no Brasil. Aí a Holanda ficou brava e invadiu o Brasil, tá bom? Em resumo, é isso. E qual que é a grande questão da Holanda de invadir o Brasil? A Holanda tinha investido dinheiro no Brasil e ela não queria perder porque a Espanha não deixava ela comercializar. Então ela invade o Brasil, tudo bem? Ela invade o Brasil e no que ela invade o Brasil, ela começa, ouçam bem, principalmente numa área, né, que é Pernambuco, e ela vai para aquela região de Olinda ali. E naquela região de Olinda, eles começam a fazer uma reforma física na cidade. Fazem uma reforma religiosa, então eles vão permitir a presença dos judeus. E o Nordeste, né, e aí eu estou chamando a cidade de Olinda de Nordeste, que é muito feio, mas enfim. A região ali de Pernambuco, né, Olinda principalmente, vai viver um crescimento econômico muito grande com a invasão dos holandeses. Porque eles vão trazer dinheiro, os engenhos vão crescer, vai ter mais produtos chegando, e isso vai trazer uma ideia de que o Nordeste está prosperando. Até o momento em que esse domínio da Espanha acaba, né? Gente, o domínio da Espanha sobre o Brasil chama União Ibérica, o nome do período. E quando esse período acaba, os holandeses precisam sair do Brasil. Só que os brasileiros, né? Só que eles vão cobrar as dívidas dos brasileiros, os brasileiros ficam bravos e falam assim, ó, nem a pau. E aí vai acontecer uma primeira grande guerra no Brasil, chamada Batalha dos Guararapes, que é quando os brasileiros vão expulsar os holandeses do Brasil, porque os holandeses queriam cobrar tudo que eles tinham deixado aqui dos brasileiros. Os brasileiros não aceitaram isso. E aí, em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil pelos brasileiros. Os holandeses são expulsos do Brasil pelos brasileiros. E os holandeses, eles vão quebrar a nossa vida. Por quê? Porque eles aprenderam a fazer açúcar aqui e eles vão lá para a região do Caribe, tá? A gente chama de Antilhas. E nessa região, eles vão produzir o quê? Manufatura de açúcar. E aí vai virar concorrência do açúcar brasileiro. E o preço do açúcar brasileiro começa a cair. Tudo bem? Nesse contexto, tá tudo bem, pessoal, ou não? Vocês querem que volte? Tudo bem, Rafa. Tudo bem? Nesse contexto de crise econômica, a gente vai descobrir o ouro. Lembrem que o ouro, pessoal, ele vai vir de um processo que são os bandeirantes. Os bandeirantes eram pessoas que entravam no interior do Brasil para procurar ouro. Só que como eles demoraram para fazer isso, e as viagens eram demoradas e caras, esses caras faziam milhares de outras sacanagens, como matar a população indígena, capturar escravizados fugidos, e por aí vai. Enfim, esses caras descobrem ouro, e aí vai ser criada uma nova capitania, que é a capitania de quê? De Minas Gerais. Os paulistas, pessoal, eles queriam ficar com Minas Gerais. E aí é tanto que eles brigaram com o resto do Brasil por Minas Gerais. Isso chamou Guerra dos Emboabas. Tudo bem? Só que os paulistas perderam, Minas Gerais virou um negócio à parte e começou a crescer e se desenvolver. E aí a gente começa a descobrir que Minas Gerais tinha ouro para chuchu. E aí, um cara chamado Felipe dos Santos, ele vai fazer uma revolta aqui em Minas Gerais contra os impostos que a coroa portuguesa cobrava aqui de Minas, que era o famoso quinto dos infernos, ou 20% do nosso ouro. O Felipe dos Santos ele ficou muito bravo porque a coroa instalou aqui umas casas de fundição e proibiu que o ouro circulasse de qualquer outra forma que não fosse nas barrinhas que ela fazia. Então as pessoas levavam a barrinha, a coroa portuguesa derretia, já tirava 20% e devolvia para o cara o que sobrou. O Felipe dos Santos não gostou, fez essa revolta, foi morto, a coisa continua existindo. Continuamos, né, pessoal? Então, Minas Gerais vai se transformar agora, né, e o ouro, o grande produto
do Brasil colônia. Até aí tá tudo bem, né? Minas Gerais está desenvolvendo, vai ter já essa revoltinha aqui, não vai dar muito certo, já tinha tido a Guerra dos Emboabas e a coisa começa a fluir. O século XVIII, né? 1700 e alguma coisa, século XVIII, é um século desse desenvolvimento econômico do Brasil por causa do ouro. Só que tudo que é bom dura pouco. Faz sentido? E o ouro, que era um produto finito, ele começa a acabar, obviamente. A galera descobriu o diamante aqui, né? A gente teve o desenvolvimento do barroco, a gente conversou sobre milhares de coisas. Enfim, estrada real e por aí foi. Quando o ouro começa a diminuir, a crise começa a apertar, porque Portugal não tinha mais outro grande produto para o Brasil e para ganhar dinheiro. Lembrem, pessoal, que o grande interesse de Portugal era ganhar dinheiro. Portugal queria o dinheiro, dinheiro. Então, quando chega no final desse século XVIII e o dinheiro não está chegando, Portugal começa a apertar a população mineira, mineradora também, né? A população mineira e mineradora. E contra esses mandos do governo, vai surgir um outro movimento aqui em Minas Gerais, conhecido como a Inconfidência Mineira. Ixi. Ih, gente, desculpa. Vou voltar. Cheguei. Conhecido como a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela nunca aconteceu. Na verdade, a Inconfidência Mineira é uma série de planos para separar Minas Gerais de Portugal. A Inconfidência Mineira vai servir de inspiração para outros movimentos no Brasil, como a Conjuração Baiana. Beleza? Minas Gerais, Bahia. E o que esses grandes projetos de revolta eles estão colocando? Que é necessário que essas regiões se separem de Portugal. E Portugal percebe que ela está enfraquecida, né? Porque ela já quer separar dela, está dando certo, uma revoltinha aqui e outra ali. Portugal não fica feliz, Portugal fica muito bravo com essa situação e desce a porrada na galera geral. Só que aqui no Brasil já começa a surgir essa ideia de elite intelectual, elite rica. Então, essa galera, eles estão fazendo esses movimentos porque existia na Europa um movimento chamado de iluminismo. E esse iluminismo colocou essas ideias em pauta. E Portugal começa a sentir o golpe, Parece que nesse momento a nossa independência já estava assim meio que sendo planejada. Só que aí, o Dom João VI, fugindo de Portugal, resolveu vir para onde? Para o Brasil. E o que ele veio fazer aqui no Brasil? Ele veio fugir de um cara chamado Napoleão. Só que quando ele veio para cá, ele quebrou o esquema da galera aqui do Brasil, que queria se separar logo rápido. O Dom João VI, ele foi costurando essas elites em torno dele. E mesmo quando Napoleão morre, vai embora, o Dom João VI continua aqui. Só que o pessoal de Portugal obriga o Dom João VI a voltar. O Dom João VI volta, mas ele sabia que o Brasil era o lugar do dinheiro. Então, Dom João VI volta para Portugal, se separa desse Brasil, só que deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro. E qual que é a função do Dom Pedro? Cuidar das elites brasileiras, porque a elite brasileira era que tinha dinheiro. A situação entre Brasil e Portugal começa a ficar muito tensa, e aí o Dom Pedro e as elites, eles negociam uma independência para o Brasil. Tudo bem? É um processo violento? Na Bahia teve uma guerra de independência, no Grão-Pará também teve. Só que, de modo geral, a nossa independência foi uma negociação. Né? O Dom Pedro rompeu com o Dom João, mas ao mesmo tempo era pai e filho, estava todo mundo em casa, sossegado. E aí a gente faz a nossa independência. Só que a gente tem que lembrar que o ouro já tinha esgotado, o açúcar não era muito rentável, não havia um grande produto da economia brasileira, que era uma economia extremamente agrícola. Ainda é, né? Mas enfim. Isso é 1822.
fizemos a nossa independência. Então, o Brasil, legalmente, ele é separado de Portugal. Legalmente. Na prática, a gente vai pagar dívida, a gente continua assim, bem amigo, não tem nenhum tipo de grande guerra e a coisa está fluindo. Até aqui, meus amigos e minhas amigas. Tem alguma dúvida? Não? Tá indo? Tá fluindo? Tá. Tá? Legal. Fernandinha, tá dando para pegar tudo aí? Tá sim, de boa. Legal. E aí, pessoal, fizemos a nossa independência. Fizemos a nossa independência, e aí você fala assim, o Brasil vai ser diferente. Não, não vai ser, porque o Dom Pedro, ele já faz uma constituição, que é uma constituição que dá poder para ele mesmo. Olha que curioso. Ele não deixou as elites trabalhar. Então, o Dom Pedro faz uma constituição que agrada a ele mesmo, em que todos os poderes estão na mão dele. As elites brasileiras que tinham ajudado ele ficaram bravinhas. Mas o Dom Pedro não ligava. Ele era autoritário, continuou autoritário. O Brasil em crise econômica. O Dom Pedro continuou autoritário, extremamente violento. Depois ali de 9 anos de governo, o Dom Pedro fala assim, olha, está insustentável essa situação. As guerras, né? O Brasil teve uma guerra com o Uruguai, né? Que o Uruguai era nosso, e aí agora o Dom Pedro perdeu ele. A guerra com o Uruguai era cara. Existiam revoltas internas, a galera não gostava dele. E aí o Dom Pedro falou assim, olha, quer saber? Eu estou extremamente triste aqui na minha vida. Eu vou sair daqui e vou para onde? Assumir o trono de meu pai, lá em Portugal. E aí o Dom Pedro vai embora. No que o Dom Pedro vai embora, ele abre um caminho no Brasil conhecido como regência. O que é regência? Como Dom Pedro abdicou do trono, né, ele largou, saiu fora, deu linha, vazou, e o filho dele só tinha 5 anos, ele não podia governar. Então, Dom Pedro, ele deixou o Brasil na mão dos brasileiros. Que coisa boa, minhas amigas queridas do coração. Só que tomem muito cuidado. A regência é um período em que os brasileiros tentaram se governar. Só que quem que o professor está chamando de brasileiro? As elites. Aquelas elites que tinham começado lá na Inconfidência Mineira, que foram as iniciais, né, na Conjuração Baiana. Essas elites que estavam querendo governar. Só que cada elite tinha um projeto para o Brasil. Então essas elites começaram a criar uma coisa chamada de federalismo, em que essas elites, elas se separavam e cada uma fazia o que acontecia. Só que o Brasil não é feito de elites, senhoras. O Brasil é feito pelo seu povo. E esse povo também, durante o período da regência, falou assim, olha, a gente também quer colocar isso daqui. Então vão eclodir no Brasil milhares de revoltas coloniais. Que revoltas coloniais são essas? São revoltas mesmo. Regenciais, desculpa. Revoltas regenciais que chamam. Essas revoltas, a gente vai ter uma revolta da galera que era muito pobre, que chamava cabanagem, que acontecem lá no Ceará. Isso, Ceará. Alagoas também vai ter outra revolta violentíssima dessa população mais pobre. Na Bahia, você tem 2 revoltas, por exemplo, tem uma que é a revolta dos malês, dos negros escravizados islâmicos. Você tem, por exemplo, lá no sul, a revolta dos playboyzinhos, chamada de Revolução Farroupilha, que eles vão se separar do Brasil durante 10 anos. E essas revoltas estavam colocando em pauta tudo isso que era possível de acontecer. Essas revoltas serão duramente reprimidas. E aí, elas serão duramente reprimidas pelo governo. Os regentes falam assim, olha, não dá mais, a gente não sabe governar. Então, os regentes trouxeram o filho do Dom Pedro I, o cara que vai se tornar o Dom Pedro II, para governar o Brasil e centralizar o poder. A gente chamou isso de o golpe da maioridade, já que o moleque tinha 14 anos. Tudo bem? O governo Dom Pedro II, pessoal, ele já começa com algumas vantagens. Primeiro, ele sai de um período de uma repressão muito violenta. Então, o cara, né, chamado Duque de Caxias, ele foi um dos principais do exército que desceu a porrada de norte a sul do Brasil.
E o Dom Pedro II já herdou esse reino com essas guerrinhas já quase concluídas. E ele incentivou, né, transformou o cara em duque e tal. Segundo ponto importante. O Dom Pedro II era extremamente autoritário. Então ele manteve o mesmo pulso firme do pai dele. Só que ele fazia aquela cara de velhinho, então a gente super cai na cara dele. E um terceiro ponto importante. Economicamente, vai ter o crescimento do café. E com o café, o Brasil volta a ganhar muito dinheiro. Aquelas elites lá, elas falam assim, olha, voltamos, galera. Somos novas, né? São Paulo vai despontar na produção de café, depois do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro. E aí o Oeste Paulista começa a bombar, bombar, bombar. E aí o Brasil fica feliz de novo. Por quê? Porque a gente rica está ganhando dinheiro. Mas a gente precisa pensar que o Brasil, mais uma vez, não é composto só pelas suas pessoas ricas. Quando a gente olha para o restante da população, a gente está assistindo o quê? Uma quantidade gigantesca da sua população escravizada em situações, né, que a gente já sabe. Além disso, a gente está chegando com a figura dos imigrantes no Brasil. E esses dois grupos estão sendo pauperizados, né? Vão ser transformados em população pobre por essa elite rica que está ganhando dinheiro e super feliz. Mas o fato dessa elite rica estar feliz e ganhando dinheiro faz com que as coisas se acalmem, principalmente no plano político. O Dom Pedro II, ele foi um cara que não deixava ter diferenças entre os liberais ou os conservadores. Ele tratava todo mundo igual, ou seja, ninguém tinha poder, só ele. Tudo bem? E ele foi governando, foi governando, foi governando. O governo do Dom Pedro II, no finalzinho dele, já é marcado por uma ampla crise. Uma crise política, econômica, social, enfim, né? Mas ela vai começar com o quê? Ela vai começar com o questionamento da ideia de monarquia. Existe um grupo que fala da república. Existe uma questão que é uma questão militar. Os militares tinham lutado na Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul. Tá bom? Em que o Brasil se juntou, né? O Brasil obrigou a Argentina e o Uruguai a descerem a porrada no Paraguai. E mesmo esse exército brasileiro lutando nesse nível, ele não era reconhecido. A galera não ligava para ele. E aí esses militares falaram assim, a gente quer ser reconhecido, a gente quer participar, a gente quer poder de decisão. Tudo bem? E o Dom Pedro II não ligava, deixava a galera de lado, etc. e tal. Houve também uma questão religiosa. O Dom Pedro II, ele mandava na igreja. E a igreja queria uma certa liberdade, teve todo um problema da maçonaria. O Dom Pedro II era maçom, os bispos falaram que maçom ia para o inferno, a coisa foi tensa assim. E por fim, não menos importante, as elites largaram a mão do Dom Pedro II. Por quê? Porque a princesa Isabel, ela faz aquele processo que é a Lei Áurea, em que legalmente ela liberta e acaba com a escravização. Isso foi primeiro no plano legal e segundo, ela não deu condição para o escravizado nenhuma, é tanto que a gente vai ter hoje todas as situações que a gente conhece do povo negro, que é decorrente não só da escravização, mas dessa libertação legal que não funcionou e que não funciona até hoje, ao mesmo tempo em que ela não indenizou as elites. E quando as elites ficam bravas, a gente sabe o que acontece, porque são elas que mandam no Brasil. Então essas elites, com o 13 de maio, elas não são indenizadas. E elas querem o quê? Dinheiro. Então, o Dom Pedro II, ele perde todo o seu apoio. Isso vai abrir espaço para que, em 1889, um grupo de militares, né, com apoio da igreja, dessas elites locais, desses republicanos do Brasil, deem um golpe e transformem o Brasil numa república. E não mais numa monarquia como ela é. Pessoal, até aí, tá tudo bem? Pessoal, Tudo bem. tudo bem? Vocês estão acompanhando, Simonezinha? Tá dando certo essa revisão? Então, tá sim. Eu tô com um pouco de medo dela. Eu tô sentindo que tá indo tudo muito rápido. Vocês não estão sentindo isso, não? Mas é isso mesmo, não é não? Gente, Pra mim tá tranquilo. tá tranquilo? Ótimo. Então vou fazer república agora.
Bora lá, então. O Brasil, pessoal, ele nasceu de uma república, mas essa república, ela nasceu de um golpe. A gente não pode esquecer disso. Foi dado um golpe, foi tirado um poder. Não que fosse um poder legal, mas era um poder. É um golpe. Essa república que nasce, pessoal, ela nasce sob o comando de uma república de espadas. O que quer dizer isso? São militares que começam a governar. Logo depois, a gente vai ter a presença de civis, né? Então, no primeiro momento, são 2 militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, depois os civis. Pessoal, uma coisa muito importante que vocês precisam entender é que essa primeira república, ela vai ter uma outra constituição. Então, a gente teve uma constituição no Império. Nessa república, a gente tem uma nova constituição. E aqui, a gente continua tendo uma elite no comando do país, gente. E aqui é bem declarado, porque para votar e ser votado, precisava saber ler e escrever. O que era uma coisa muito difícil na Primeira República. E essas elites, elas criaram um sistema que era um sistema de corrupção. E esse sistema de corrupção, ele funcionava no nível municipal, estadual e federal. Tudo bem? O que eles faziam nesses níveis aqui? Eles garantiam que o poder sempre mantivesse com eles. A coisa mais importante era no nível federal, em que a gente tinha o revezamento das elites de São Paulo e Minas Gerais. Beleza até aí? Política conhecida como café com leite. Durante esse primeiro ano de república também, gente, desculpa, tá tudo bem aí? Sim. Sim, beleza. Nesse primeiro ano de república, vão ter uma série de movimentos sociais quebrando o pau. Quando eu falei sobre isso, eu falei, por exemplo, que houve, né, a Revolução da Armada, Revolta da Armada, que foi uma revolta da Marinha, etc. e tal. Enfim, vamos nos concentrar nos mais famosos. Teve o movimento social de Canudos, em que o Antônio Conselheiro, querendo ali criticar a República por se desvencilhar da igreja, ele vai juntar um grupo de pessoas. Tem uma questão de pobreza muito séria no movimento de Canudos, em que essa população não tinha como sobreviver. E ela vai se juntar, fundar uma comunidade de cunho religioso, que vê na figura do Antônio Conselheiro, que era o líder, né, um grande salvador. Eu vou ter um outro movimento social muito importante, que foi a revolta da vacina. Tudo bem? A população se juntando contra essa obrigatoriedade de tomar a vacina, e muito porque eles não entendiam como funcionava uma vacina, muito porque eles estavam sendo excluídos das áreas centrais e sendo mandados para a periferia. Eu vou falar de outros movimentos sociais, como a revolta da Chibata, em que o almirante negro, né, ele vai se levantar ali contra os castigos físicos que existiam dentro da Marinha. Eu vou falar também aqui, tá? Dentro dos movimentos sociais. E aí, vou ser bem breve. Eu posso falar da Semana de Arte Moderna, como que ela vai mudar a visão de arte do Brasil. Eu posso falar do cangaço, como que o cangaço e esse movimento do banditismo social, que a gente chama, vai ser importante para questionar o poder dessas elites, a riqueza que elas tinham, a má distribuição de terras, né? E por aí foi. E essa Primeira República foi andando a trancos e barrancos, mas ela foi andando. Nessa Primeira República, a gente vivenciou a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela foi importantíssima porque ela conseguiu consolidar uma certa industrialização para o Brasil. O grande produto continua sendo o café, tá bom? Só que o Brasil vai ter que se industrializar para produzir coisas que não conseguia comprar com a Primeira Guerra Mundial. Porque os países estavam em guerra e não iam ficar vendendo para o Brasil. Então, o Brasil tinha que se virar. E essa industrialização brasileira foi importante. Só que, quando vem, né, um capitalismo muito feroz e ele gera uma crise que é conhecida como a crise de 29, essa crise de 29 coloca em pauta até o próprio café. E na hora que coloca em pauta o café, as elites paulistas, né, de São Paulo, elas não aceitam o acordo que tinha feito com Minas Gerais. E elas rompem o trato. Então, as outras elites todas do Brasil se unem e apoiam um golpe de Getúlio Vargas sobre o governo republicano.
E aí Getúlio Vargas começa a governar em 1930 e ele só sai do poder em 45, olha que safadinho. Ele governou de 30 a 34 só por decretos. Em 34, ele acaba fazendo uma constituição, coisa que a galera de São Paulo já tinha pedido, já tinha feito até uma revolta para isso. Em 34, ele faz uma constituição. Nessa constituição, pessoal, é os primeiros esboços de leis trabalhistas, é o primeiro esboço de como organizar um Estado, de voto secreto. O voto aqui, gente, ele era universal, mas ele era universal alfabetizado. Então, eu não gosto de falar que ele é universal, mas enfim, é o termo que a galera usa legalmente, tá? Aqui a gente vai ter as primeiras mulheres votando, e algumas inclusive sendo eleitas. Enfim, só que quando chega em 37, o Getúlio Vargas, ele dá um golpe nele mesmo e cria uma nova Constituição. E aí ele consegue governar até 45. O governo do Getúlio Vargas é marcado pela base da indústria do Brasil, por uma série de leis trabalhistas que são importantes, tá? Que são importantes inclusive até hoje. E além dessas leis da base econômica, o Getúlio Vargas, ele colocou as bases que a gente aprendeu a chamar de populismo. A ideia de salário mínimo, de como que agrada essas populações. O Getúlio Vargas, ele conviveu com ideias muito delicadas, que são as ideias que vão se enfrentar na Guerra Fria, que são ideias, por exemplo, como a do comunismo, tudo bem? E a ideia do fascismo. O Getúlio Vargas, ele flertou com o fascismo. Ele chegou ali pertinho, assim, na beiradinha, assim, ó, puf, aquele beijinho no canto da boca do fascismo. Só que ele não se tornou um fascista. E ele também nunca flertou com essas ideias comunistas. Então acabam que esses dois grupos que existiam no Brasil, eles serão colocados de fora do governo. Só que quando ele transforma o país numa ditadura, né, que é a ditadura de Vargas, conhecida com o nome de Estado Novo, ele vai excluir esses grupos menores da participação no Brasil, né, na ditadura dele, etc. e tal. Ok. Em 45, depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, o Getúlio Vargas vai ser pressionado a sair do poder. Por que ele é pressionado a sair do poder? Porque não condizia ele estar no poder, ser um ditador defendendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostou, mandou ele sair fora. Ele saiu fora, vai ter um governo ali tampão, que é o governo do Dutra, e logo depois, em 50, o Getúlio Vargas volta. E ele volta, pessoal, na mesma brincadeira da coisa. É aqui que ele vai criar uma base, que é a base da indústria, principalmente o petróleo, que vai ser mais tarde a base da indústria automobilística. Ele faz um governo ainda mais populista, ele tenta defender esses interesses nacionais, né? Ele já tinha feito a Vale, lá no primeiro governo dele. Nesse segundo governo, em que ele foi eleito pelo povo, maioria esmagadora, sim, ele volta nadando de braçada. O cara tá suave na nave, irmão. Só que como havia toda essa pressão da Guerra Fria, eles não queriam que o Getúlio Vargas fosse um cara que protegesse a indústria interna. Queria que o Getúlio Vargas vendesse tudo, privatizasse mesmo. O Getúlio Vargas não concorda, vem pressão daqui, pressão dali, ele se mata. E no que ele se mata, vai ter ali um governo tampão, tentativa de golpe, etc e tal. Quem vai assumir, logo depois dele, é um cara chamado Juscelino Kubitschek. Pessoal, até aqui, tudo bem? Sim. Sim. O Juscelino Kubitschek, ele vai fazer um projeto de industrialização somado com modernização do Brasil. Para isso, uma das grandes marcas do Juscelino Kubitschek é o endividamento do Brasil. E qual que é o grande símbolo desse endividamento? A construção de Brasília. Tá? Além de estrada pelo Brasil afora, né? O Juscelino Kubitschek era o cara que gostava de mostrar ser visto, não custe, né? Não importa a que preço. Ele sai do governo, o JK, com essas dívidas todas que o Brasil contrai, com esse desenvolvimento, o que ele chamou de plano de metas, 50 anos em 5, né? Enfim. Ele sai do governo e quem vai assumir é um cara chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros é o cara que levou a ideia do populismo à risca, assim. Ele era um cara que falava muito difícil, mas que a galera gostava. Ele parecia muito do povão e a galera gostava. Ele sabia conversar com a galera rica e a galera rica gostava.
Então, ele era da oposição ao Getúlio, de um partido chamado DN, e ele conseguiu vencer. Né? Só que ele vence e ele faz um governo extremamente maluco. Ele fazia decreto proibindo rinha de galo. E vocês sabem o que é rinha de galo, né? Galo brigando. Ele proibia biquíni na praia, ele proibiu, tipo, corrida de cavalo na terça. Então, o governo do Jânio Quadros não é um padrão, porque o Jânio Quadros, ele tinha assim, ele era um cara totalmente voltado para as elites econômicas do Brasil, o que a gente vai chamar de direita, e quando Che Guevara esteve aqui no Brasil, que é um líder comunista, ele foi lá e condecorou o Che, e falou assim, olha, que bom que você está aqui, Che. Então, assim, o Jânio Quadros foi assim, ele renuncia, né, e o poder passa para o vice dele, que é o João Goulart, tá bom? Ou conhecido como Jango, João Goulart. O Jango, pessoal, ele já tinha sido ministro, do trabalho do governo do Getúlio Vargas. Então ele trazia em si não só essa questão populista, mas de defesa, etc. e tal. E o Jango, ele estava se inspirando na China comunista, de como garantir uma reforma agrária básica. E aí, quando a direita brasileira ela entende que isso ia acontecer, eles deram um golpe e não deixam o Jango governar, tá bom? O Jango vai tentar governar por decreto, não vai dar certo, o parlamento acaba tomando poder, o Jango vai viver uma coisa chamada de semipresidencialismo, né? Ele era o presidente, ele tinha poder, só que tudo tinha que passar pelo Congresso Nacional, enfim. Foi uma lorota danada. Eles tentaram de todo jeito, porque eles tinham certeza, na cabeça da elite brasileira, que o Jango ia transformar o Brasil num país comunista. Olha, já ouvi essa história antes, hein? Ou depois, não sei. Só que o Jango, ele não ia fazer isso, tá, gente? Assim, é muito claro, assim, pelos projetos dele. Mas, enfim, o medo levou com que a galera se organizasse, e aí, no dia 31 de março de 64, é dado a ordem das 3 forças, né, que saem aqui de BH. Inclusive, se vocês já foram ao centro, já todo mundo, tem um edifício lá no centro que chama Edifício Acaiaca. Tem um Bob's na parte de baixo, fica em frente à igreja de São José. Ele chama Acaiaca, ele tem o rosto de um indígena, assim, na Afonso Pena com o Espírito Santo. Sabe onde que é, pessoal? Foi naquele prédio do centro de BH que o golpe foi tramado, viu? As primeiras tropas que saíram para o golpe de 64 rumo a Brasília saíram aqui de BH, de Minas Gerais. Ah, vocês são responsáveis. Estou transferindo a culpa toda para vocês, meninas. E a partir de 64, pessoal, a gente tem, né, o governo conhecido como ditadura militar. A ditadura militar, pessoal, ela é uma república que se caracteriza de que todos os poderes estão concentrados na mão do exército, que faz todo esse poder com mãos de ferro aí, né? E ela vai durar de 64 até 85. Durante esses 21 anos, tá bom? De ditadura militar, de governo militar, a gente vai ter toda a estrutura de uma ditadura. Então vai ter censura, vai ter controle partidário, vai ter um desenvolvimento muito grande. E aí, o que eu estou chamando de desenvolvimento muito grande? Eles vão construir obra em tudo enquanto é canto. Os militares tinham... não sei por que eles gostam de fazer isso. Eu acho que eles gostam de achar que, sabe, tudo tem que ser grande. Eles construíram, por exemplo, a Transamazônica, que é uma coisa que começa no lugar nenhum e termina no nada. Tá? Só que eles abriram a estrada no meio da Amazônia e não asfaltaram. Então, tipo assim, eles abriram, depois eles iam voltar para asfaltar e não voltaram, aí a mata cobriu tudo, enfim, é um caos total. Eles construíram as usinas nucleares do Brasil, eles construíram a ponte Rio-Niterói, mas é claro que eles só fizeram isso porque eles estavam com total apoio dos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos na América tinham uma política de agressão. Então, era melhor uma ditadura militar. Foi por isso que na mesma época da América surgem várias ditaduras. Surge uma ditadura na Nicarágua, da família Somoza, surge no Chile, que foi uma das mais violentas do Pinochet, surge na Argentina, do Rafael Correia, surge no Uruguai, surge... onde mais? No Equador, tem ditadura.
Esses países todos vão vivendo ditaduras, e a sua grande maioria ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Tá bom? Havia um medo muito forte dos Estados Unidos da socialização, né, de que a América Latina se tornasse um lugar socialista. Né? Cuba já estava lá do lado e já tinha se tornado socialista. E esse medo dos Estados Unidos levou com que eles financiassem isso tudo. Então você tem um controle do ensino. E é claro, pessoal, se você está construindo esse tanto de coisa, e você está vendendo muita coisa, e quer gerar muito emprego muito rápido, num primeiro momento parece que há um crescimento econômico, todo mundo começa a ganhar muito dinheiro. E aí as fábricas começam a produzir mais, vira um pequeno ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso, há um pequeno crescimento econômico, que não é para todo mundo, é principalmente para as elites. Aquelas mesmas elites que a gente falou desde lá da colônia, elas vão ganhar dinheiro. O principal cara desse momento era um cara chamado Delfim Neto. Esse cara, inclusive, ele apareceu outro dia desses aí, viu? Para falar do governo, inclusive. E ele falou bem. Aí eu fiquei com mais medo aí. Um cara que trabalhava para a ditadura, né? Enfim. É isso, né? Você tem uma série de movimentos sociais que vão lutar contra a ditadura. Vocês já conhecem a história das torturas, das arbitrariedades, das perseguições. De como que havia um uso do poder em excesso. Nós tivemos 5 generais militares, né? Castelo Branco, o Médici, Garraça Azul Médici, tivemos o Figueiredo, que foi o último. Eu estou esquecendo, calma aí, gente, eu vou devagar, tá? Primeiro, foi o Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco passou o poder pro Costa e Silva. O Costa e Silva passou o poder pro Médici. O Médici passou o poder para o Geisel. O Geisel passou o poder para o Figueiredo. Tá bom? E aí, do Geisel para o Figueiredo, vocês acharam que eu ia errar, né? Do Geisel para o Figueiredo, já em 79, é decretada a lei da anistia. E essa lei da anistia é importante por quê? Porque eles permitem a volta da galera que foi perseguida pela ditadura. Não sei se vocês sabem, mas a ditadura fez uma série de atos institucionais, conhecido como AI-1, 2, 1, 3, 4, e o mais famoso deles é o AI-5, que ele tirava as liberdades individuais, e com a tirada da liberdade individual, o Estado pode fazer qualquer coisa com você. O AI-5 é a concretude da violência. E aí muitas pessoas foram embora do Brasil, tá? Fugindo mesmo. Em 79 é decretada a anistia, e já havia sido falado, né? O Geisel já havia falado que ele faria agora uma transição democrática, lenta, gradual e segura. Então, com a lei da anistia, as pessoas começam a votar e movimentos sociais começam a eclodir no Brasil de novo. É quando a gente começa a ter as grandes greves do ABC, onde vai aparecer o Lula. É quando você começa a ter a organização de partidos, como o PSDB, comandados ali por Fernando Henrique, pelo Delfim Neto. É quando os partidos que apoiavam a ditadura, né, eles começam a se articular e formar outros partidos, que vai ser o caso do PFL, que hoje é o DEM. É nesse movimento, por exemplo, que o Movimento Sem Terra vai ganhando força. É nesse momento, por exemplo, que os partidos começam a se reorganizar e a ressurgir. E aí vai vir, por exemplo, pessoas que tinham lutado lá com Getúlio Vargas começam a voltar. E aí a coisa começa a acontecer. Em 85, finalmente, né? O Figueiredo, presidente, ele sai e ele abre espaço para uma votação interna dentro do Congresso para um novo presidente civil. E aí quem ganha é o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves morre e quem vai governar de fato é o Sarney. Lembrem, pessoal, que o Sarney não foi eleito pela população, tá? Ele foi eleito pelos seus colegas deputados ali, que era o combinado já. Só que o governo do Sarney, ele é o começo da nossa abertura política. E aí o Sarney vai convocar a galera que vai formar a nossa última Constituição, que é a Constituição de 88, conhecida também como a Constituição Cidadã, em que nessa Constituição, o que é muito legal, é que todos podem votar. Tudo bem? E aí, quando chega em 89, o Sarney ele vai enfrentar muita inflação, porque tudo aquilo que os militares tinham gastado ia ter que pagar, e ele não conseguia pagar, a estrutura econômica do Brasil estava fraca, a moeda estava fraca, a União Soviética tinha entrado em colapso, então os Estados Unidos estavam com o dólar muito valorizado, não importavam muitas coisas. Gente, esse período aqui é o caos total.
A inflação era galopante dia a dia, nem era de mês em mês. Então, a galera começa a fazer muito estoque de coisa. É quando surgem supermercados no Brasil, tá? Porque as pessoas começam a comprar tudo de uma vez, porque no outro dia podia valorizar demais e o salário de ontem já não consegue comprar as coisas de amanhã. Enfim, de hoje, né, no caso. E aí, em 89, a gente tem a primeira votação para presidente. E nessa votação para presidente aparecem 26 candidatos. Tá? Inclusive, um conhecido seus, que é o Silvio Santos. Né? Mas, enfim, vai dar tudo errado. O segundo turno aqui vai ser marcado pela figura do Lula contra o Collor. E aí o Collor, com total apoio, escancarado da Globo, ganha. Não que o Lula tivesse chegado perto também, tá, gente? Ele era um nome forte, estava crescendo, mas o Collor, tipo assim, a Globo fez pelo Collor, sei lá, igual mãe faz por filho, assim, em briga de futebol, assim, é um negócio assustador. O Collor vence e começa a governar o Brasil. Vocês querem que continue aqui ou vocês querem que eu pare por aqui, pessoal? Porque aqui a gente já entrou na década de 90. Alguém quer parar e perguntar alguma coisa? Eu continuo, não continua? Vocês que mandam. Tá bom esses pontos gerais aí? A Mandinha falou para continuar. Simone, Fernandinha, Marlúcia, Cadija, o que vocês acham? Continua? Posso parar? Beleza, Marlúcia? Pode? E agora vai ser rapidinho, tá, gente? Vocês estão com dúvida de alguma coisa que passou? Eu nem parei, né? Eu fui só direto, desculpa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto vocês pensam, eu tomo uma água, calma aí. Bom, então, beleza. Pessoal, o Collor ele é eleito como a plataforma de acabar com a corrupção. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Ele falou que ia acabar com a mamata, que no governo dele não ia ter corrupção. Passam-se 2 anos de governo. O tesoureiro dele, né? O irmão dele, primeiro, dá uma revelação bombástica. Era chamado Pedro Collor, né? Ele era o Fernando Collor de Mello, o irmão dele era o Pedro Collor. Pedro Collor vai até a Veja, maior revista de circulação do momento do Brasil, né, da época do Brasil, faz uma entrevista bombástica falando que existia um grande esquema de corrupção dentro do governo do irmão dele e começa a implicar nomes. A galera começa a investigar e vê que o negócio era muita verdade, muita verdade. O sistema gigantesco de corrupção que vinha desde a eleição do Collor, né, desde da candidatura dele, comandada por um cara, aí eu acho que vocês não lembram, né? Chamado PC Farias. Eu acho esse nome bem legal. Ele tem nome de mafioso, né? PC Farias. E aí o PC Farias era um grande comandante, a galera começa a descobrir documentos mais documentos. No meio disso tudo, o Collor, numa tentativa de controlar a inflação, ele confisca a poupança da galera, que foi aí o evento mais traumático da vida de todo mundo. Todo mundo já ouviu falar disso, né? O Collor confiscando a poupança da galera. E aí, pessoal, só uma observação, tá? Eu não estou defendendo o Collor, mas eu vou falar qual era o plano do Collor. O Collor ia fazer um empréstimo da poupança das pessoas. Então, é como se a Cadija tivesse lá R$1.000 na poupança, ela ia continuar tendo R$1.000, só que o Collor ia pegar aquele dinheiro, ia usar, ia investir, e depois de um ano, ele ia pagar para a Cadija os R$1.000 mais a correção do período. Então, se a Cadija fosse ganhar, sei lá, R$100 nesse um ano, porque aqueles R$1.000 estavam ali, o Collor ia devolver 1.100. Fazer esse empréstimo e pagar esses juros era mais barato do que ele continuar pegando dinheiro do lado de fora. O Brasil não tinha crédito, inclusive. Na hora que ele faz isso, pressão popular total, é nesse contexto que surge um movimento conhecido como caras pintadas. E aí uma grande observação, que é uma grande pegadinha que vocês erram. Lá em 85, quando o Sarney ia ser eleito, existiu no Brasil um movimento chamado Direta Já. O movimento de Direta Já foi um movimento gigantesco. Gigantesco. Era um movimento que queria eleições diretas para presidente. Então, lembra que em 85 eu falei agora há pouco,
foram os colegas do Sarney que elegeram o Sarney e o Tancredo Neves. A população não queria isso. Ela queria ela mesma eleger o presidente. Só que o Figueiredo, na época, não deixou, não passou o projeto, etc. e tal. Foi o projeto de um deputado chamado Dante Oliveira. E aí, quando chega aqui na década de 90, né, em 92, pensando bem preciso, no final do ano, existe um movimento chamado de Caras Pintadas. Esse movimento de Caras Pintadas é um movimento da galera que foi para a rua para lutar contra a corrupção do governo Collor, contra esse confisco da poupança e por aí foi. Esse movimento foi grande, mas não foi nem a metade das diretas já, tá, pessoal? O movimento Caras Pintadas é um movimento bem focalizado. O Collor tem uma popularidade altíssima e ele vai começar a sofrer um processo de impeachment. O que é o impeachment? É o afastamento do presidente por algum crime fiscal grave. O Collor, ele renuncia, ouçam bem isso, ele renuncia à presidência antes de concluir o processo de impeachment. Então, oficialmente, o Collor não foi impeachmentado, tá bom? Porque quando terminou o processo de impeachment, ele não era presidente mais, ele já tinha renunciado ao cargo. Aí ele vai para os Estados Unidos, fica lá um tempo, depois ele volta, inclusive ele é senador hoje, não sei se vocês sabem, pelo Alagoas, tá? Esse mesmo corrupto aqui. Enfim, quando o Collor renuncia, quem vai assumir o poder é o Itamar Franco, que é um mineiro, que já morreu, inclusive. Era um velhinho bem feinho. Eu não sei se eu posso falar isso. Mas se alguém já viu os Simpsons, ele é igualzinho àquele chefe do Homer, o senhor Burns. Sabe aquela coisa assim? O Itamar Franco era desse jeito. O Itamar Franco Mineiro assume, e aí eu vou ser bem objetivo. O que ele fez, o Itamar Franco? Fez um tanto de coisa doida, que a Amanda deve gostar também, porque ele voltou com o Fusca do JK, ele ia pro carnaval com umas namoradinhas sem calcinha, enfim. O Itamar era um cara doidinho também. Mas a principal coisa foi o ministro da Economia do Itamar, que foi um cara chamado Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique era ministro, só que um grande economista que trabalhava junto com o Fernando Henrique conseguiram planejar e construir o chamado Plano Real. O Plano Real, ele criou uma unidade de valor. Essa unidade de valor ele chamou de R$1, e esse R$1 era igual a $1. E isso, né, essa troca de moeda gigantesca, depois de 5 trocas consecutivas, fez com que a gente tivesse um poder de compra muito grande, ao mesmo tempo em que a gente tinha uma moeda muito forte. E aí o Fernando Henrique, com a criação do Plano Real, de tudo assim, que ele fosse, né, ele vai, em 94, se lançar como candidato a presidente pelo PSDB, né? E quem vai concorrer em 94 contra o Fernando Henrique é o Lula. Essa daqui, gente, foi uma eleição suja, assim. Eles começaram a se atacar, foi um negócio muito assim. Mas o Fernando Henrique, ele já estava muito na frente por causa do real. O real conteve a inflação do Brasil, tá bom? E quando eu tô falando conter, gente, era literalmente conter. A inflação do Brasil antes do Plano Real, ela era dia a dia, ela era galopante. Com o Plano Real, a gente tem uma moeda forte. Gente, R$1, $1. Imagina o que significa isso hoje pra gente, assim. Tudo cai de preço. O nosso poder de compra era muito alto, tá? O Lula perde, Fernando Henrique começa a governar. O Fernando Henrique começa a governar, Plano Real, estabilidade econômica, poder de compra do brasileiro é alta. Então, qualquer coisa que o Fernando Henrique fizesse, a galera ia aplaudir. Mas o Fernando Henrique, ele inicia um programa de privatizações do Brasil. Então ele começa a vender aquela estrutura que o Vargas tinha começado a construir, que era a base da nossa indústria, né? Como a Vale, como empresas telefônicas. Ele começa a vender parte da Petrobras, ele começa a vender parte de companhias elétricas. Enfim. Mas a galera foi aplaudindo, porque economicamente estava dando tudo certo, tá bom? E aí quando chega em 98... o Fernando Henrique tinha conseguido aprovar uma lei que permitia a reeleição. Só que, ao mesmo tempo, ele também aprovou uma lei que colocava sobre lei de responsabilidade fiscal. Né? O presidente é responsável fiscal dos gastos do governo. Né? E em 98 ele foi para uma nova eleição, para a primeira tentativa de reeleição, só que era meio também inevitável. Por mais que a gente soubesse, né, que essas coisas que ele estava fazendo eram muito erradas, tipo, gente, ele vendeu a Vale a preço de banana. A preço de banana, assim.
foi irrisório, assim. E todo mundo sabia que a Vale ia bombar, sabia que as outras empresas iam bombar, etc e tal. Enfim, ele vendeu. Em 98 ele vai governar, né? Ele vai para a candidatura. O Lula é o segundo lugar. E aqui, galera, virou caso de família. Eles acharam um filho do Lula que não era reconhecido, ou que o Lula não falava dele. Enfim, gente, foi um negócio assustador, assim. Foi fofoca atrás de fofoca. Foi igual a Fazenda, sabe? Foi um negócio assustador, enfim. Mas o Fernando Henrique vence de novo. E ele consegue governar de boa por mais 2 anos. Só que na virada dos anos 2000, o pau quebra. Por quê? Porque ele não conseguia mais manter R$1, $1. Na hora que ele quebrou essa paridade, o dólar começou a valorizar, o real a desvalorizar, obviamente. E aí o Brasil começou, a assistir uma crise, né? Uma crise porque você pagava uma coisa, depois você está pagando outra, as coisas começam a subir de preço. Junto com isso, veio uma crise hídrica gigantesca, tá? E essa crise hídrica levou o Brasil a entrar num sistema de racionamento de energia. Gente, era sério. Faltava energia na tora, assim. Tipo assim, 4 horas da tarde, desligava, ponto. E aí, você começa a ter alguns outros escândalos, começa a vir toda uma CPI dos Correios, como que estava funcionando, e aí você começa a ter escândalo de corrupção, o Fernando Henrique vai governando, a economia começa a dar sinais de piora, a pobreza começa a aumentar, não tem reajustes mais, inflação comendo, crise hídrica, racionamento, falta de crédito, vem 2002. Em 2002, aí é inevitável. O Lula volta para o páreo. Em 2002, ele vence, com uma plataforma muito diferente do Lula, que estava concorrendo em 89, lá contra o Collor. O Lula de 2002, ele fez uma política, pessoal, que provavelmente é o que ele vai repetir para o ano que vem, que é uma política conciliatória. Então, ele... Conciliatória. Calma aí, esse X está errado aqui. Conciliatória. Em que ele vai tentar agradar as elites brasileiras, né, e o povo. É tanto que o vice dele era um grande empresário chamado José de Alencar. A política do Lula, pessoal, e aí o governo do Lula é marcado, né, por alguns grandes programas de governo. O primeiro programa que ele implementou assim, foi o Fome Zero, que foi essa tentativa de acabar com a fome no Brasil. Ele não conseguiu, mas deu bons passos para isso. Ele vai ter todas as políticas educacionais, tá? Pessoal, eu já vou emendar no segundo governo do Lula. As políticas educacionais, como o ProUni, vai ter essa reformulação do Enem. É no governo dele que vem a Bolsa Família, que vem o Kit Gás, que vem algumas privatizações, né? Ele continua a privatização da Petrobras, mas é durante o governo do Lula, por exemplo, que a galera alcança aquela coisa chamada de pré-sal, há um desenvolvimento, e por conta dessas políticas de distribuição de renda, diminuição das desigualdades, criação de políticas raciais, inclusive, né? O Lula é o primeiro presidente do Brasil que cria uma secretaria de assuntos raciais. Ele consegue, em 2008, quando o mundo vai viver, tá, uma nova crise econômica, a política rápida do Lula, que é conciliatória, que não é uma política comunista, né, que não é uma política de fazer reforma agrária, por exemplo, né, conseguiu conter essa crise numa boa, né, se a gente pode considerar numa boa. Tá? Então, assim, ele segurou essa crise, ela existiu no Brasil, só que foi quando os eletrodomésticos ficam muito baratos, quando ele tira uma coisa chamada IPI, não sei se vocês lembram disso, Imposto sobre Produto Industrializado. Esses IPIs eram um produto que cai sobre todo produto industrializado. O Lula, para conseguir aquecer a economia, ele tirou o IPI. Então o governo vai deixar de ganhar dinheiro para que a população continue comprando. Então, tipo assim, carro ficou 17% mais barato. Então o carro custava, sei lá, 10 mil. Agora ele custa, eu vou falar 8 mil, porque eu estou arredondando aí. 8 mil, entende? Então, começa a valer a pena para a galera comprar, vai ter investimento, começa a vir empresa estrangeira. Tem uma questão da valorização do real que vai ficar oscilando. Em nome disso, em 2010, 2010? É isso mesmo. 4, 6, 10, isso. A gente tem o governo da Dilma, que vai ser eleita como sucessora aí do Lula.
governando até 2016, continuando as políticas, tá, que o Lula vem implementando, tanto de programas de fome, quanto programas sociais, quanto desenvolvimento da pesquisa, quanto de desenvolvimento educacional. Ela continua alguns programas de privatização, né? Quando a gente chega no máximo da Petrobras, 48% dela vendido. A gente tem um programa que a Dilma fez chamada PAC, tá bom? Programa de Aceleração do Crescimento. Era um programa de investir dinheiro em pequenas comunidades para que elas crescessem. A gente tem também, no governo da Dilma, um programa que chamava... É um programa, não é de comida. Gente, eu vou lembrar, tá bom? Tinham vários programas sociais, tá bom? Vocês vão ficar agarrados nisso. Só que em 2016, numa articulação do vice da Dilma, né, que é o Michel Temer, ele vai acusar a Dilma de... Ó, vou usar as expressões da época, tá? De hoje. Ele vai acusar a Dilma de furar o teto de gastos, tá bom? E aí o Temer, junto com outras elites econômicas, organizam um golpe e tiram a Dilma do poder num processo que foi o impeachment da Dilma. E com o impeachment da Dilma, o Temer assume, o Brasil entra numa crise, porque aí o mercado financeiro não acredita num país que está tirando o presidente, não entende por que isso aconteceu. O Temer governa num governo horroroso, né? Iniciando um desmonte desses programas sociais, inserindo dentro da prática do governo uma série de militares, até que em 2018, né, o Temer nem se candidata, né, a gente vai ter nesse 2016, 2014, a gente tem o início do estouro do escândalo do mensalão, que vai crescendo, 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 crescendo. Vai ter a prisão do Lula pouco tempo depois. Da prisão do Lula, o Temer assume, a Lava Jato começa a ganhar todo o alcance que ela tem. Em 2018, muito nessa plataforma anticorrupção, não sou nem PSDB, nem PT, o Bolsonaro é eleito, e aí eu acho que você já conhece a história recente nossa aí. Foi muita coisa, né? Acho que eu peguei pesado. Desculpa. Dúvidas, pessoal? Não, né? Lógico, o professor ficou gritando enlouquecidamente. Não, que isso, professor. Tá de boa. Fernandinha, era isso mesmo? Era isso mesmo. Deu para entender alguma coisa? Deu sim. Deu nada, né, Fernandinha? Você está sendo só legal comigo. Tô aqui agora Não. preocupado. A gente Sim, viu professor, 500... ajudou muito. Não, mas que isso? Que a gente foram 500 anos de história em 1 hora. Não, mas deu foi um resumão aí, né? Tá de boa. Com pontos principais aí. Espero que tenha ajudado, pessoal. Sim, Olha, claro. eu tenho... Eu vou fazer o download disso aqui. Vocês querem esses rascunhos aqui? Porque essa aula tá gravada também. O pessoal coloca no YouTube, né? Fica lá no YouTube. Mas se você quiser mandar no grupo também, algumas coisas assim, é bom. Eu posso mandar, posso mandar. Tô aqui, eu pedi para fazer o download desses rascunhos aqui. Não sei se é uma boa ideia, não, mas enfim. Deixa eu ver aqui se fez download. Mas, galera, o que eu queria falar para vocês? Sucesso, tá bom? Obrigada. O pior já foi. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Não tem nada que vai depor contra. Eu acho que vocês deram o melhor de vocês, esse ponto. Não tem... Podia ter feito mais, a gente sempre pode, mas não vamos concentrar nisso, tá? Eu sei que vocês já são... Gente, vocês já são vencedores por estarem aqui. Tá? Obrigada. Arrasem. A gente confia muito em vocês, a gente acredita em vocês. E a gente tá com vocês, viu, gente? Precisou de qualquer coisa, fala com a gente. Manda mensagem. Se tudo der certo, eu vou fazer o Enem também. E a gente vai poder fofocar, tá bom?
Se der tudo errado, a gente manda mensagem e cola na prova, tá bom? Aqui eu souber, eu passo para vocês. Aqui a gente não souber. Fechou? Obrigada, Rafa. Obrigado, pessoal. Um beijo, viu? Muito obrigado vocês por esse ano. Foi show. A gente vai se Tchau, encontrando professor. por aí. Obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, Rafa. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, Obrigada, Rafa. Obrigada. Tchau, Rafa. tchau, Boa galera. noite. Arrasem. Vamos lá. Vamos para cima deles. Beijo, beijo.